Olá, queridos e queridas alunas do nono ano. Estamos aqui para mais uma aula sobre ligações químicas. Aula que vai ter relação com um tema que a gente viu na semana passada e com os próximos temas. Então, fique muito atento nesse assunto e, por isso, eu vou começar logo compartilhando minha tela com vocês. Então, para a gente entender de início ligações químicas, a gente tem que entender principalmente a parte de regra do octeto. Então, entendendo a parte de regra do octeto, já vai estar bem em ligações químicas inicialmente, né? A regra do octeto indica lá, primeiro, que um átomo normalmente, para se estabilizar, tem que ter, necessita ter, em sua maioria, como eu falei, normalmente, em sua maioria, não são todos, a configuração eletrônica de mais nobre, que normalmente é ter 8 elétrons na camada de valência. E aí a gente pode ver alguns gases nobres do grupo 18 da tabela, que a gente já viu um pouquinho disso. Então, argônio, neônio e hélio. O argônio tem lá 18 elétrons. De acordo com a ordem crescente de energia insolúvel, que a gente viu lá em distribuição eletrônica, a distribuição do argônio ficaria mais ou menos essa aqui. Vou passar bem rápido, porque a gente já viu distribuição eletrônica algumas vezes. Se é mais ou menos essa, se é aquela ali na realidade, a gente pode dizer que o argônio ele tem 8 elétrons na camada de valência. O argônio ali com 8 elétrons na camada de valência, por quê? Esse argônio, a camada de valência dele seria a camada 3. 3s2, 3p6. No caso, a camada 3 é que é mais externa. Essa camada aí é a camada de valência que tem maior número à frente, que a gente já falou outras vezes. Nessa camada que tem maior número à frente, eu vou ter 2 mais 6 elétrons, eu vou ter 8 elétrons distribuídos ali. Do neônio, 10 elétrons no total, a distribuição seria essa. Na camada de valência, a com maior número à frente, eu ia ter, vou ter, no caso, 8 elétrons também, porque eu vou ter a camada 2 aqui com maior número à frente, e eu vou ter 2 mais 6 elétrons, 8 elétrons na camada de valência. Os gases nobres, do grupo 18, têm 8 elétrons na camada de valência, à exceção do hélio. O hélio 1s2 tem só 2 elétrons no total, e tem só 2 elétrons na camada de valência dessa maneira. Essa é a exceção. Então, a gente fala que normalmente é a regra do octeto ou do dueto até. Existem outras exceções ao octeto. São esses elementos aqui, ó. Hidrogênio é uma exceção ao octeto. Outra exceção, berílio. E outra exceção, essa aqui é um Be. E outra exceção é o boro. O hidrogênio ele se estabiliza com 2 elétrons na camada de valência. O berílio com 4 elétrons na camada de valência. E o boro com 6 elétrons na camada de valência. Mais importante aqui é você ver esse hidrogênio aqui. Esse hidrogênio acaba sendo mais usado entre as outras exceções ao octeto. Em geral, pensa, para se estabilizar, tem que ter 8 elétrons na camada de valência. E como esses átomos ficam com 8 elétrons, aqueles que não têm, né, os que não têm 8 elétrons na camada de valência, que não são gases nobres, como eles fazem para ficar com esses 8? Eles fazem ligações químicas. Então, eles vão se ligar por meio, vão se juntar por meio de ligações químicas. O primeiro tipo delas, que a gente vai ver agora, é a ligação iônica. Iônica forma íons. A palavra está indicando mais ou menos para a gente, né? Vai acontecer a formação de íons. Então, ligação iônica, a primeira coisa, a gente entender quando se forma a ligação iônica. Rola entre metal e ametal, é o início de tudo. Então, acontece quando eu tiver um metal ligado a um metal. Lembre-se disso. Pensa no me ame, metal com a metal. Por favor, me ame, metal com a metal iônica. Se forma íons, indica que aconteceu transferência de elétrons. Alguém perdeu e alguém ganhou elétron. Alguém recebeu e alguém doou elétron. A gente pode indicar assim. Formou um íon, formou um cátion ou um ânion. Íons, né? Que a gente já discutiu um pouquinho sobre isso lá no início do ano. Não sei se vocês lembram. Se não lembram, vocês podem andar aqui na aula do YouTube mesmo. Então, ver em alguma aula para trás de estudo dos íons. A gente falou de cátion e ânion um pouquinho mais para trás. Como eu falei, aí vão formar íons. Ainda vai rolar uma formação de retículo cristalino. Eu vou falar um pouquinho sobre o que seria esse retículo cristalino. Exemplo principal é o NaCl. Sal de cozinha, cloreto de sódio. Nesse caso daí do NaCl, eu vou ter Na ligado a cloro. Quando eu olho na tabela periódica, essas informações a gente retira da tabela periódica, vou ver que a distribuição eletrônica do sódio é essa, do cloro é essa, mas eu não preciso dessa distribuição eletrônica. Eu posso lembrar na minha cabeça que o sódio, olhando a tabela, ele está na família 1A. Se ele está na família 1A, me responde, quantos elétrons ele tem na camada de valência? Tu sabe, ele não tem um elétron na camada de valência? E o cloro está na família 7A. Me responde quantos elétrons ele tem na camada de valência? Ele tem 7. Sódio tem 1 e cloro tem 7 na camada de valência. Está lá.
Sódio com 1 e cloro com 7. Sódio é um metal na tabela e cloro é um ametal. Sabe reconhecer metal e ametal? Se não sabe, dá uma voltinha na aula de tabela periódica. Mas calma que eu vou falar um pouquinho sobre isso na aula de hoje ainda. Então, sódio tem 1, cloro tem 7 na camada de valência. A ideia é que eles se estabilizem ficando com 8 elétrons na camada de valência. Correto? Acho que estamos certos. O que vai acontecer aqui? Vai rolar transferência de elétrons. Eu vou tirar o meu compartilhamento de tela aqui para compartilhar um site para vocês. Nossa, minha cara cresceu aqui, né? Deu um zoomzaço na minha cara. Foi mal aí por esse susto. Vocês estavam tomando um susto aqui nesse momento que minha barba está cheíssima. Quarentena, quarentena, amigos, entendam. Então, vou voltar numa coisa que eu já mostrei para vocês, para a gente entender isso daqui. Na ligado a Cl. O que eu quero mostrar nesse momento é o seguinte. Primeiro, olha o valor de energia de ionização do Na, 495. Do Cl, 1254. Gente, quem tem maior energia de ionização? Sódio ou cloro? Cloro. Então, gasta mais energia para arrancar elétron do cloro em relação ao sódio. É preciso de mais energia. É mais difícil a gente arrancar elétron do cloro do que do sódio. Ou seja, o sódio é quem vai perder elétron. O metal é quem doa o elétron. Se o metal é quem doa, o cloro precisa de mais quantos? Mais 1 para ficar com 8. Ele tem 7. Precisa só de mais 1. Ele vai doar o sódio, vai doar esse elétron do sódio para o cloro. Nesse momento, repara o seguinte, o sódio tem 3 camadas. Nesse momento que o sódio perdeu esse elétron, doou esse elétron, ele passa a ter só 2 camadas. Então, ele passa a ter na camada de valência 8 elétrons na camada de valência, porque a camada de valência dele passa a ser essa daqui, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Olhando de outra maneira, olhando aí, vai dar um zoomzão, olhando de outra forma que a gente está vendo no slide, vai ficar mais ou menos assim. Ó. Quando esse sódio doar esse elétron aqui do sódio para o cloro ficou com um elétron. Ficou como um ânion, íon com carga negativa. E esse cátion que formou aqui perdeu um elétron na camada de valência, esse 3 e esse 1. Olha qual passou a ser essa camada de valência. Passou a ser essa daqui, 2s2 2p6, com 8 elétrons na camada de valência. Os dois estão estáveis, os dois se estabilizaram. Isso é ligação iônica. Já começa a entender um pouquinho aqui agora o princípio de uma ligação iônica, como ela se forma, como ela se dá. E a gente pode entender mais sobre ligação iônica. Falei de energia de ionização, eu podia mostrar outra parte também, a eletronegatividade. Sódio é metal, cloro é metal, como a gente já falou. Eletronegatividade é a capacidade que o átomo tem de atrair elétrons de outro átomo. Bom, quem vai receber elétron, quem vai atrair elétron não é o cloro? Ele vai atrair porque ele tem maior eletronegatividade. Ele tem mais força para puxar esse elétron. Recomendo a vocês que vocês coloquem um vídeo chamado Chemical Bond, do Ted Ed. Eu já sugeri alguns vídeos do Ted Ed para vocês. Vejam lá e vai mostrar mais ou menos a questão dessa força. Se um é mais eletronegativo do que o outro, ele vai conseguir puxar elétron do outro. O título do vídeo está Chemical Bond, mais ou menos nessa linha. O autor é George Zayden, se eu não me engano. Então vocês vão achar fácil isso aí no YouTube, sem problema nenhum. Mas está lá, o cloro vai receber elétron, porque ele é mais eletronegativo, ele é mais forte, digamos assim, em puxar elétrons. Mais ou menos essa relação. Como eu falei, forma essa estrutura aqui, do retículo cristalino. Esse retículo cristalino é importante para a gente entender que é completamente organizado a ponto de compostos iônicos formados por ligação iônica terem altos pontos de fusão e ebulição, serem difíceis, bem estruturados ao ponto de ser difícil de você arrancar, no caso a estrutura, quebrar a estrutura e passar aquele cara do sólido para o estado líquido, passar pelo processo de fusão. Tanto é que o sólido de cozinha, o NaCl, tem pontos de fusão em 801 graus Celsius, altíssimo. A água, por exemplo, é 0 graus Celsius. A gente vai falar o tipo de ligação da água nos próximos slides. O composto iônico normalmente é sólido, por isso, por ter alto ponto de fusão e ebulição à água, e tem alta solubilidade em água. A gente vai falar um pouquinho sobre isso na aula que vem, porque eles normalmente são compostos polares, formam polos definidos. A gente vai citar isso na aula que vem. E aí é importante dizer isso, que o composto iônico tem alta condutividade elétrica no estado líquido, quando ele está fundido ou em solução aquosa. Então, só vai conduzir corrente elétrica se tiver ou líquido ou em solução aquosa. Líquido e solução aquosa são coisas distintas. Passar sal sólido para o líquido, você dá a temperatura até chegar a 801 graus Celsius. Você não vai conseguir fazer isso na sua casa porque o forno da sua casa, o fogo da sua casa não é suficiente para chegar a 800 graus Celsius. Agora, passar para a solução aquosa, jogar em solução aquosa, só jogar em água. Ele vai se dissolver ali.
Se dissolvendo, já está o sal em solução aquosa. São coisas distintas. Mas nos dois casos, eu vou ter em comum o seguinte: vão formar íons, Na+ separado do Cl-. Não vai estar dessa maneira daqui, tudo junto. Vai estar o Na+ separado do Cl-, possibilitando a condução de corrente elétrica. Conduzir corrente elétrica, gente, e aí tem um pouco da relação, a gente vai falar também nessa aula, de normalmente as pessoas que colocam em cenas de filme, um matando o outro, jogando um secador dentro da água e aquilo ali conduzindo corrente elétrica. Isso é muito possibilitado, não pelo fato da água ser boa condutora. E aí já vou desmistificar isso logo antes da gente passar para o próximo assunto. A água não conduz bem corrente elétrica, mas ele é um bom meio para esses sais que tem no nosso suor e também, se for numa piscina, para o hipoclorito que está ali na piscina, conduzir corrente elétrica. Ou para a água do mar, que tem uma enorme quantidade de sais que vão ter íons, conduzir corrente elétrica. Para esses íons estarem ali livres, por exemplo, Na+ e Cl-, não juntos, não ligados, mas livres, o Na+ separado do Cl-, e eles se separam na água, e aí sim conduzir corrente elétrica. Mais ou menos esse raciocínio. A ligação covalente rola quando eu tenho a formação de ligação covalente, quando eu tenho ligação entre ametais, ligação iônica entre metal e ametal. Acontece o compartilhamento de elétrons, ao invés de transferência, aqui vai rolar compartilhamento. E rola a formação de composto molecular. Não é composto iônico, é um composto molecular que a gente chama. Então, sempre que a gente vai falar de polaridade da molécula, a gente está falando de um composto formado por ligação covalente. Geometria molecular vai ser joguinho formado por ligação covalente. Então, composto molecular, a gente associa a ligação covalente, que rola quando eu tenho dois ametais. É o caso de carbono e oxigênio. Carbono e oxigênio, os dois são ametais. Só que aí, nesse caso, eu tenho que indicar qual é o átomo central. Eu tenho que determinar quem é o que está no meio. O átomo que vai estar no meio é sempre que está em menor quantidade. Então, por exemplo, H2O também é formado por ligação covalente. No caso do H2O, eu tenho aqui o hidrogênio, que a gente considera como um ametal, e o oxigênio também como um ametal. Lembra da tabela periódica? Vou mostrar para vocês aqui mais uma vez a tabela. Deixa eu só compartilhar a tela de novo. E aí, na tabela periódica, a gente vai lembrar lá que tinha essa escadinha aqui, ó, do boro para cá. Então, boro, escadinha. Vou fazer uma anotação aqui rapidinho para vocês. Então, seria uma escadinha basicamente aqui, ó, que daqui para cá a gente tinha os ametais junto com o hidrogênio. Aqui seriam os gases nobres, né? Então, zinco, ferro seriam considerados, a gente considera como metal, assim como o sódio era um metal e o cloro um ametal. Como a gente está vendo mais ou menos nessa divisão, não fiz a divisão por completo, mas na tabela periódica que vocês vão resolver as questões, vai ter a divisão completinha. E voltando no slide, cara cheia mais uma vez na tela para vocês, voltando no slide, no caso da H2O, o átomo central é o oxigênio, que tem menor quantidade. No CO2, o átomo central vai ser o C. Assim como, se eu colocar mais um exemplo, NH3, o átomo central vai ser quem tem menor quantidade, é o N. Carbono é o central. Por que é importante a gente falar de átomo central aqui nesse ponto? É importante a gente citar átomo central pelo seguinte: se ele é o central, ele está fazendo, só para lembrar aqui, e a gente pode indicar isso direto, o carbono tem 4 elétrons na camada de valência, e o oxigênio tem 6. Por quê? O carbono está na família 4A, o oxigênio está na família 6A. 6A, 6 elétrons na camada de valência. 4A, 4 elétrons na camada de valência e ponto final. Se ele tem 4 elétrons na camada de valência, ele precisa ficar com quantos? Com 8. Precisa de mais quantos elétrons? Mais 4. E o oxigênio tem 6. Precisa de mais quantos? São mais 2. Quando eu faço isso daqui, eu estou compartilhando 2 elétrons. Isso é compartilhamento. É bom que vocês entendam isso. Estou compartilhando 2 elétrons, um do carbono e um do oxigênio. Assim, o carbono passou a ficar com 1, 2, 3, 4, que ele já tinha, e 5 que ele compartilhou. E o oxigênio passou a ficar com 6, que ele já tinha, e esse 7º que ele compartilhou. Se eu faço mais um compartilhamento, esse oxigênio já está estável. Esse oxigênio já está com 8 elétrons na camada de valência. Só que esse carbono não, só está com 6. Mas aí, se ele compartilha mais esse elétron e esse outro com oxigênio, esse carbono daqui passa a ficar com 8 elétrons, e esse oxigênio também com 8 elétrons. Está todo mundo estável. Basicamente, tentem pegar a ideia. Olha só, cada ligação que ele vai fazer é um elétron que vai ser compartilhado. É um elétron a mais que ele vai ganhar. Se ele tem 4 elétrons, ele precisa chegar a 8. Quantas ligações ele vai precisar fazer? 4. Aqui, meus dedos, né, representando. Se o oxigênio tem 6 elétrons, para chegar a 8, quantas ligações ele vai precisar fazer? As 2, para chegar a 8. Mais ou menos esse raciocínio. Acho que dá para ir um pouquinho.
A mesma forma acontece aqui, na água. Olha o caso da água. A água tem lá, o oxigênio, tem 6 elétrons na camada de valência, ele é o central. Ele precisa fazer quantas ligações, então, para chegar a 8? As 2. E cada hidrogênio tem 1. Só que o hidrogênio é uma exceção octeto, a gente já falou. O hidrogênio se estabiliza não com 8 elétrons, mas com 2. Quando ele compartilha esse elétron aqui, ele passa a ficar com 2, e o oxigênio com 7. Quando compartilha esse outro, esse está com 2 e agora o oxigênio está com 8. Ah, a água também é por ligação covalente, compartilhamento de elétrons. 2 metais, a gente pode considerar assim. E composto covalente, a estrutura normalmente tem baixo ponto de fusão e ebulição. Outro exemplo de um composto covalente, os açúcares. Um açúcar, um qualquer, vou botar aqui a glicose, C6H12O6. Aqui só tem o carbono, hidrogênio e oxigênio. Tipo de ligação aqui, carbono a metal, hidrogênio a metal, oxigênio a metal. O tipo de ligação vai ser automaticamente covalente. O açúcar que a gente conhece em casa é muito mais fácil de você transformar ele em líquido do que o sal de cozinha. É muito mais fácil porque ele é formado por ligação covalente. Ligações mais fracas se rompem mais facilmente. Então, ele sólido, você coloca ele na panela, ele rapidamente, a mais ou menos ali 80 graus Celsius, ele vai conseguir passar para o estado líquido, como a gente pode ver. E aí, composto covalente vai ter baixo ponto de fusão e ebulição, como eu falei. Outro exemplo de composto covalente que a gente viu no outro slide, CO2, gás carbônico, normalmente na forma gasosa. E eles são mal condutores de eletricidade. A água pura não conduz bem corrente elétrica. Como eu falei, ele é um meio para possibilitar a formação de íons. E aí eu sugiro muito que vocês vejam um vídeo no YouTube sobre condução de corrente elétrica, principalmente associado sobre ligações químicas. O vídeo do YouTube eu vou botar mais ou menos qual é a capa para vocês darem uma olhada, e aí vocês podem, com certeza, ver em algum outro momento, porque ele é interessante, ele acaba abordando assuntos que vocês vão precisar para resolver questões. Então, acaba que os temas abordados nesse vídeo, vocês com certeza terão interesse em ver. E estou achando aqui o vídeo. Estava difícil, achei o vídeo e vou compartilhar a tela. Demorei um pouquinho, foi mal. Mas vocês devem ter adiantado o vídeo, assim como no próprio vídeo. Deixa eu só abaixar aqui, deixar aqui no mudo. Então, o vídeo é com essa pessoa aqui. A capa é essa. Se você colocar o título, você vai conseguir achar. O canal, se vocês quiserem achar, está lá. Especialização, Educação e Engenharia. Esse é o canal. Vejam, porque é muito ilustrativo, apesar de ser um pouquinho arrastado. Então, se vocês quiserem, coloquem uma velocidade um pouquinho mais acelerada, que vai dar certo, vocês vão conseguir assistir e otimizar o tempo de vocês. Para terminar, o vídeo vai complementar. Para terminar, a ligação metálica, último tipo de ligação, rola entre metais. É muito pouco explorado, a gente não precisa ter tantas informações. O que a gente precisa saber sobre ligação metálica? Pensa, tem que ter um metal. Então, se ele falou lá, se a questão mostrou ferro, entre átomos de ferro, qual é o tipo de ligação que vai ter? Metálica, porque o ferro é um metal. Entre átomos de cobre, qual é o tipo de ligação? Metálica, porque é metal. Entre ouro, átomos de ouro, só precisa colocar assim, ó, só um átomo de ouro, já está suficiente para a gente saber que serão átomos de ouro. Ligação metálica. E esses compostos, como a gente sabe, ferro, ouro, cobre, vão ter altas temperaturas de fusão e ebulição. É muito difícil você quebrar essa estrutura. Eles são bons condutores até no estado sólido, porque tem esses elétrons livres que não precisa a gente colocar na água para ficar lá com esses elétrons livres. Então, eles conseguem conduzir corrente elétrica, como a gente sabe, como a gente tem os fios de cobre rodando pela cidade aí, inclusive no estado sólido conduzindo corrente elétrica, como a fiação de cobre é toda o cobre sólido. Certo? Beleza? São esses 3 tipos de ligações. Fiquem atentos e atentas. Qualquer coisa, só falar comigo, voltem aos vídeos, deem uma olhada nos vídeos que eu indiquei para vocês, que é muito importante. Estamos juntos e até uma próxima. Ótima videoaula para vocês. Assistam as videoaulas, que é muito importante, mas muito importante mesmo. Tamo junto. Valeu, tchau, tchau.